Neste vídeo, vamos falar sobre a situação de Arthur Cabral. Como é que está a negociação com o Timão? Também falaremos sobre Jess Lingard. Tem uma previsão aí de retorno aos gramados que talvez tenha sido adiada. Vou te explicar detalhes sobre essa situação. E falaremos sobre a pressão em Dorival Júnior. Tem muita informação sobre esse assunto e também da análise do duelo contra o Santos. Assim que a vinheta rodar, a informação já vai chegar. Muito bem, vinheta rodou, a informação chegou. Deixa eu pedir o like para você. Deixa o like para atingirmos a meta de 1.500 curtidas nesse vídeo, conseguimos? E também inscreva-se no canal rumo aos 50 mil inscritos. Bom, rapaziada, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o jogo contra o Santos. Eu vou, em 30 segundos, resumir o que eu vi do Corinthians. Um time apático, com alguns jogadores ainda com algumas dificuldades técnicas, sentindo muita falta do Breno Bidon, daquele Breno Bidon que a gente viu no fim do ano passado, no início do Campeonato Paulista. Ele não voltou bem de lesão desde aquele último problema dele, realmente tem feito falta. Acho que o Corinthians ainda não está se encontrando dentro de campo sem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está fazendo uma falta gigantesca. A boa notícia é que volta agora contra a equipe do Coritiba, para o próximo duelo contra a Chapecoense, duas equipes verdes, por isso me confundi. E a tendência é que o Yuri Alberto já esteja pronto e preparado para esse duelo de quinta-feira. Mas é um Corinthians, que é triste, lamentável, porque faz falta o torcedor ver um bom futebol, faz falta o torcedor ter vontade de assistir o Corinthians. Do ano passado para cá, o Corinthians não teve boas atuações, mas foi campeão quando precisava, conquistou títulos no momento que precisava, mas precisa acordar porque o Campeonato Brasileiro está chamando, a Libertadores em breve começando, tem muita coisa para acontecer. Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o time do Corinthians e a possibilidade de Dorival Júnior cair, porque tem muita gente falando sobre isso. O que eu tenho de informação é que neste momento ele é bancado pelo Osmar Stabile, tá? O Osmar Stabile quer a permanência dele. O mesmo acontece com o Marcelo Paes, mas a gente sabe que há algumas insatisfações, claro, com o trabalho do Dorival, principalmente no último mês. Mas vamos ser sinceros aqui, falar em demissão de Dorival Júnior agora é loucura, cara. Acho uma loucura completa. Não há a mínima condição do Corinthians perder o seu treinador neste momento. Copa Libertadores para começar. Sabe, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda assim se mantendo numa sétima posição aí, não dá para fazer uma crítica tão exacerbada agora, cara. Claro que o time não tem rendido, claro que as coisas não têm acontecido, mas me preocupa esse movimento de fora Dorival, e acho que nem acontece por parte da torcida, tá? Acho que muito mais lá de dentro do Corinthians. Isso muitas vezes é externalizado para a imprensa, que compra essa briga, mas não dá para falar em fora Dorival agora. Ele mesmo na coletiva, até depois da coletiva contra o Santos, para quem acompanhou, parecia que o Dorival estava um pouco meio, tipo, sabe, foda-se também. Mas eu acho que é uma postura de quem viveu nos últimos anos algumas pressões exageradas contra ele. Vamos lá, o Dorival, toda vez que ele é contratado por um clube, ele é desacreditado, tá? No Flamengo, foi campeão pelo Flamengo, no ano seguinte foi demitido, desacreditado pela diretoria, que se arrepende até hoje. Aí depois no São Paulo, talvez o único lugar que ele não tenha sido tão desacreditado, porque, isso falando dos anos recentes, né? Porque foi para a seleção. Na seleção começa bem, aí depois o trabalho não vai bem, ele perde a credibilidade e a CBF também num processo de fritura muito grande contra ele. E agora no Corinthians, o cara conquistou 2 títulos em um ano. É inegável que o trabalho dele tem resultados. É inegável. Um título importante como aquele na Copa do Brasil, eliminando um Palmeiras no caminho, sendo campeão, eliminando o Cruzeiro, sendo campeão em cima do Vasco. Ainda tem gente que fala hoje em saída do Dorival, cara. Acho que esse é um problema cultural aqui no nosso futebol. O resultadismo, ele é compreensível por parte do torcedor, mas o problema, na minha opinião, é quando a imprensa compra isso. A imprensa tem que ter a cautela e o cuidado de entender que o trabalho do Dorival, apesar das suas dificuldades, apesar do Corinthians, eu penso o seguinte, o Dorival precisava mais do Corinthians do que o Corinthians precisava do Dorival, é um fato. Porque ele não estava
né, no auge depois que ele saiu da seleção. Mas seria de uma ingratidão gigantesca o Corinthians encerrar esse ciclo agora. A opinião que eu tenho é que ele se mantém, mas eu quis falar sobre isso porque virou assunto, todo mundo está comentando sobre esse tema, tem muita gente falando, então, gente, de verdade, falar em fora Dorival agora é covardia. É covardia. Sabe aquele negócio que jogador de futebol realmente só consegue atingir o auge quando tá treinando direitinho? Pois é. Quando o treino é bom, bem feito, as coisas dão certo. E na nossa vida não é diferente. Você precisa treinar para atingir o teu auge. E por isso a hashtag vai facilitar a sua vida. A partir de 17 de março, nesta semana, ó, fazendo as contas aqui, dia 17 de março, numa terça-feira, vai rolar a Semana do Consumidor da hashtag Treinamentos. Uma Black Friday no primeiro semestre. Você está acostumado com Black Friday só no fim do ano? Não, é no primeiro semestre. Nessa semana você vai poder, por um único valor, ter acesso aos cursos de inteligência artificial, agentes de AI, Excel, Python, análise de dados e muito mais. Sem nenhum pré-requisito, do básico ao avançado. Corre que vai ter curso com mais de 50% de desconto, meu amigo. É a Semana do Consumidor. Clica no link da descrição ou acessa o QR Code aqui na tela para você ser avisado assim que o desconto for liberado. Meu amigo, corre! Bom, rapidamente, só tratando sobre a situação de Arthur Cabral, e comenta aqui o que você acha, o Dorival tem que sair, tem que ficar, mas eu acho uma loucura neste momento falar em saída do Dorival. Corinthians sondou a situação do atacante Arthur Cabral. Aliás, essa novela acontece há muito tempo, Arthur Cabral e Corinthians. Só que pode ter um contexto financeiro que faça um entrave nessa negociação. E aí, o detalhe é o seguinte, o Osmar Stabile não pretende gastar dinheiro com novos reforços, porque a sondagem ainda é inicial e, segundo a ESPN, né, o que passaram, estão sendo discutidos alguns valores e o Osmar Stabile não gostou dos valores apresentados como uma possibilidade neste momento. Mas caso role um empréstimo até o fim de 2026 sem que o Corinthians gaste um valor a mais, isso agrada ao presidente do Timão. Sobre Jess Lingard, o Corinthians está tendo uma cautela para promover essa estreia do Jess Lingard, que ainda está aguardando a conclusão dos trâmites burocráticos, tá? E, inclusive, em entrevista depois, o técnico Dorival Júnior disse que ele ainda vai precisar passar por uma preparação, uma avaliação. Como eu disse para vocês, a tendência é que ele esteja à disposição para o duelo contra o Flamengo no outro fim de semana. É isso que eu tenho de informação. O Dorival falou que mais uns 10 dias, né? Jogo chutando alto, acho que imaginam, para depois não haver pressão. Mas a tendência é que ele apareça para o duelo contra o Flamengo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu tô ansioso para ver o Jess Lingard em campo, para ver se esse inglês vai vingar no Timão. Tô na torcida para que isso aconteça. Obrigado pela sua audiência, obrigado para você que está conosco e até mais.